Pornografia, o vício que desumaniza. E é sobre esse tema que nós vamos falar aqui. Como que a pornografia está levando muitos a um quadro comprometedor de desumanização e insensibilização ao outro, porque muitos dos que estão viciados no pornô estão sendo insensibilizados ao ponto de olhar o outro como objeto e não como um ser humano que precisa e merece amor, cuidado, afeto, carinho e respeito. E isso é muito grave. Talvez aqui você entenda por que que hoje nós vemos nos noticiários, principalmente aqui no Brasil, adolescentes maiores e até alguns adultos infiltrados ali em grupos, molestando e abusando menores e até crianças. Por quê? O que está acontecendo com a nossa juventude, com a nossa geração? Precisamos olhar para a ciência, precisamos olhar para a palavra de Deus para dar uma resposta aceitável e principalmente transformadora, que coloque freio nessa geração que está assim se perdendo dos conceitos principais, de princípios, de valores que asseguram e protegem a vida. Que geração é essa que está colocando os prazeres acima do valor da própria vida humana? Vamos entender sobre isso? Eu sou Aparecida Bugarelli, psicanalista clínica cristã. E meu desejo aqui é levar transformação para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. Porque senti, dentro de muitas angústias, a necessidade de trazer entendimento, conhecimento, porque simplesmente ficar atendendo pessoas no meu consultório, para mim, estou tendo uma sensação de como se eu estivesse tentando enxugar um enorme iceberg. É impossível, não é verdade? Então, por isso que eu estou aqui, para me sentir mais leve, porque eu estou me sentindo pesada. Preciso entregar conhecimento. Então vamos lá? Nós precisamos primeiro entender que o impacto do hábito de ter e consumir pornografia pode ir muito além do que simplesmente buscar prazer. E isso a ciência tem mostrado clara e nitidamente. Porque uma vez que a pessoa que se envolve com o artificial nas telas, o pornográfico ali ele vai ter contato direto com luz, sons, imagens e todo esse enredo aqui agindo no cérebro da pessoa vai fazer liberação de dopaminas acima dos níveis basais. E quando isso acontece, então, com muita repetição, fixa o vício. E uma vez que o vício fixe no cérebro e na conduta humana, a pessoa vai desejar repetir isso cada vez mais. E enquanto mais se repete, todo o córtex pré-frontal, que é a fonte da razão humana, que é a fonte do resguardo dos valores humanos, da força intelectual humana, que faz com que as pessoas pense, reflita sobre as suas ações e os efeitos dela e sustente um freio potente que segura a pessoa para não fazer aquilo que ela sabe que vai trazer consequências negativas, é o córtex pré-frontal. Quando ele é enfraquecido pelo vício, e não é apenas vício em pornografia que enfraquece o córtex, não. Até mesmo o vício em comprar demais, comer demais, beber demais, assistir mídias e telas demais, todo vício enfraquece o córtex pré-frontal. Uma vez enfraquecido o córtex, a pessoa perde a capacidade de sustentar-se em valores, em condutas éticas morais seguras, que assegure a sua própria vida e a vida do outro. Por isso a gente entende hoje que o vício em pornografia faz escaladas para condutas destrutivas quando o córtex enfraquecido, a pessoa começa a olhar o outro como
produto ou subproduto, e não mais como um ser humano merecedor de amor, de afeto, de carinho e de cuidados mútuos. E essa é a grande derrocada da nossa geração. Perder a empatia, perder todo o cuidado de afeto para com o outro, porque o que importa é tão somente os seus prazeres. E o que vem depois da desumanização no coração por conta do vício em pornografia é o aumento da violência, é o comprometimento das relações humanas, que estão extremamente comprometidas. As pessoas não têm mais apreço um pelo outro. Não estou generalizando. Vamos aqui cuidar, né? Não é para fazer uma redundância de fato. Mas muitos estão demonstrando clara e nitidamente que a vida do outro não importa muito. Porque quando os jovens se unem para abusar de menores e fazem isso como se estivesse brincando, começa como se fosse uma algazarra de brincadeira, essas brincadeiras que quem frequenta a escola pública vai ver muito, no meu caso, eles se amotinam e iniciam uma forma de brincadeira com zombaria. Ou externando aquilo que está internalizado, uma conduta desrespeitosa, uma conduta de violência disfarçada de brincadeira. E como psicanalista clínica cristã, eu não posso de chamar atenção para algo que muitos não têm percebido. Eu tenho uma amiga pessoal que é advogada e ela declara assim que a maioria das pessoas que estão nos presídios, elas declaram que elas não se lembram do ato absurdo que elas cometeram. Elas não se lembram. E as pessoas falam: "Não, eles falam isso por mentira, é apenas para fugir da responsabilidade de assumir o que eles fizeram". Ah, e eu sei que esse assunto aqui pode ser difícil para você, mas fica, vamos entender aqui, eu quero muito que vocês entendam isso. Seja você um profissional, seja você um pai, seja você uma mãe, seja você um pastor, eu gostaria muito que vocês entendessem, é uma pessoa comum mesmo, que não tem nenhuma profissão, que não lida de cuidados com as pessoas, mas que procura entender para se proteger. Então quando eu ouço isso, que as pessoas não se lembram do que elas fizeram, ah, tem outros casos, como aqueles jovens que foram lá, ah, liberar aquela jovem para descer, né, naquele parapente, parapente, não sei nem o nome daquela brincadeira, daquele tipo, não é nem a brincadeira, é esporte, né, que eles usam lá, e de repente ela estava sem a proteção e ela caiu em queda livre, deliberadamente para a morte. E tudo filmado, registrado. E quando questiona eles por que fizeram isso, como fizeram isso, eles mesmos não lembram. E eu quero chamar a atenção agora para algo muito, muito, muito sério, que eu considero como psicanalista cristã. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e as potestades que atuam nesse mundo tenebroso. Está em Efésios, capítulo 6, no verso 12. Existem outros versos que vai também chamar a atenção para esse perigo. E eu considero muito isso. Eu considero muito isso. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os espíritos malignos que aqui habitam e que podem possuir o corpo humano e que através dessa possessão podem fazer coisas difíceis, difíceis até mesmo de ouvir falar para algumas pessoas. Então, o que eu quero que você entenda aqui, que eu defendo, é que a potestade das trevas envolve todo aparato espiritual que pode sim fazer possessão do corpo humano e levar as pessoas a fazer coisas absurdas, como esses adolescentes ali que abusaram em grupo de crianças até a morte. E depois não se lembram do que fizeram. Quando a palavra de Deus fala, está lá em 1 Pedro 5,8: "Seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar". Como psicanalista clínica cristã, eu preciso te alertar sobre isso. Nossa geração está sendo tomada pela potestade das trevas, porque a invigilância ou a falta de vigilância pessoal e espiritual está extremamente acontecendo na vida das pessoas. As pessoas estão extremamente envolvidas com o mundo,
com todas as condutas humanas que leva ao prazer, e desvia das condutas éticas e espirituais e dos valores, de modo que Deus está sendo, sim, rejeitado, rejeitado. E por isso as pessoas estão sendo dominadas pela potestade das trevas. Nós não devemos deixar de considerar essas coisas, porque eu entendo, e talvez hoje você não me dê razão, mas amanhã ou depois, daqui uns dias, você vai me dar razão. Eu entendo que por causa da invigilância das pessoas, em cuidar da sua vida espiritual, em se entregar a Deus para que o Espírito Santo os proteja e as conduza, por causa dessa falta de vigilância, a polícia não vai dar conta do número de criminalidade que se instala. Não vai. A medicina não está dando conta, a psicologia não está dando conta, a polícia não está dando conta, e isso só vai ser amplificado. Só vai ser amplificado. Então, o que eu estou falando aqui não vai salvar o mundo, porque eu entendo, como psicanalista clínica cristã, que o caminho para qual caminha o mundo é um caminho que não tem volta. O mundo não tem conserto, só Jesus vai dar um conserto nele quando Jesus voltar. Nisto creio. Se você não crê nisso, tudo bem, releve. Portanto, o que pode ter jeito é a minha vida, é a sua vida. Se você entender o que está sendo transmitido aqui para você e você se apegar nisso, você vai estar podendo proteger melhor a sua vida, melhor a vida dos seus filhos, melhor a vida dos seus pacientes, se você tiver abertura para falar do espiritual para eles. Do contrário, as pessoas vão ter vidas completamente abaladas, disfuncionais, destruturadas, até a destruição de si mesmas, e antes de se destruírem, elas vão destruir a vida de muitas outras pessoas. Porque é isso que está acontecendo. E por mais terrível que isso possa parecer, por mais estranho que isso possa parecer, eu só desafio você a fazer uma simples atividade diária. Ore a Deus. Invoque o poder de Deus sobre a sua vida. Invoque o poder do sangue no nome de Jesus sobre a sua vida, para que você possa vencer, seja qual for o problema, seja um vício, seja uma dificuldade de você ter uma concentração no trabalho, seja uma dificuldade de vencer as redes sociais, seja uma dificuldade de focar em algo que você sabe que você precisa fazer. Ore, ore, porque eu estou aqui, mas antes de vir aqui, eu orei muito. Orei muito, porque eu entendo que o que eu tenho para entregar aqui é algo poderoso para as pessoas individualmente. Porque o que eu tenho para entregar aqui vai fazer com que as pessoas fechem portas e janelas que nesse momento estão abertas, dando toda a oportunidade para o inimigo entrar em suas vidas e fazer grandes estragos. E a pornografia é uma porta escancarada. E, infelizmente, tem chegado até mesmo às mentes das nossas crianças, porque as crianças estão, muitas delas, entregues, né, nas redes sociais, porque os pais acham que é seguro dar um celular aos seus filhos e deixá-los livremente passeando por ali, porque eles estão quietinhos. Para muitos pais isso é cômodo, agradável e até facilita a vida dos pais. Mas, infelizmente, muitas crianças estão recebendo pornografia, porque o algoritmo ele vai entregando, ele não quer saber a idade ali da criança, que se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso, ele vai entregando. E se os olhinhos da criança, quando encontra esse produto, fixa no produto, o algoritmo faz a leitura que o consumidor gostou do produto. E então o algoritmo vai entregar mais desse produto a esse consumidor. Só que esse consumidor é uma criança. Ele não tem mentalidade, ele não tem maturidade cerebral, ele não tem emoções para digerir esses conteúdos. E esses conteúdos vai fazer estrago na mente dessa criança, vai disfuncionalizar essa criança. E por isso, alguns países, como por exemplo no Reino Unido, foi declarado que os abusos sexuais estão acontecendo, na sua maioria, por conta de consumo de pornografia, e infelizmente menores têm se tornado abusadores de menores por conta do consumo de pornografia. Ou seja, a falta de cuidado, a negligência em cuidar da vida humana, porque a maioria das pessoas pensam hoje apenas em ter dinheiro, porque as plataformas elas poderiam mudar isso?
Claro que pode. Elas têm plena condição de mudar isso? Claro que tem. Mas por que então não o fazem? Bom, aqui no Brasil não tem leis que exigem, não tem necessidades, digamos assim. E por trás de tudo isso também existe o poder das trevas que tem os seus interesses. E os interesses é roubar, matar e destruir. Não é construir vidas, não, é roubar, matar e destruir. E cabe a cada um individualmente refletir, pensar e escolher aquilo que de fato vai te dar segurança, vai te colocar dentro de um quadro de segurança. Eu fico feliz porque nós já temos aqui no Brasil o ECA digital, que está, né, conduzindo tanto as famílias quanto as crianças e os adolescentes para uma proteção maior. Só que as plataformas sozinhas não vão resolver os problemas. Por quê? Os problemas são resolvidos, na sua maioria, em casa, com a família. Se a família não assumir a sua parte responsável, que é, porque a família ela é vitalícia na responsabilidade de cuidar de pessoas ali do lar, principalmente dos menores, dos indefesos e dos idosos. Se não houver essa consciência plena no lar, na família, nos tutores, para que eles protejam as nossas crianças, isso não vai mudar. É óbvio que também não é só a família responsável, todos somos responsáveis, desde os governos, os legisladores, as polícias, todos têm a sua parte de responsabilidade, as plataformas, todos, até mesmo as empresas que produzem esse tipo de produto têm as suas responsabilidades. Se cada um deles assumirem as suas partes responsáveis que cabe a cada um deles, então poderemos descansar, porque as coisas vão mudar. E existe países onde isso está acontecendo. Diferente do nosso país aqui, o Brasil, muitos outros países têm registrado números poderosos de melhorias e resultados positivos desde a infância até os adultos. E eu quero falar sobre isso com você no nosso próximo vídeo. Então eu te convido, se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, também compartilhe esse conteúdo, porque eu sei que pelo abordamento do tema, falando de pedofilia, de pornografia, de abuso sexual, a plataforma não vai entregar esse vídeo. Mas eu sei que você pode fazer isso. Você que sabe que pais, educadores e profissionais precisam desse conteúdo, compartilhe no grupo do WhatsApp da família, ali no grupo, né, do síndico aí do seu prédio, no grupo da igreja, compartilhe individualmente com seus contatos, compartilhe nos seus status. Isso vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e assim, individualmente, pessoas podem se revestir de conhecimento para se protegerem no meio dessa geração e não está fácil. E assim você vai aliviar também os meus fardos de como terapeuta ficar aqui tendo a sensação que eu estou enxugando um iceberg, atendendo pacientes individualmente. Eu sei que isso não vai gerar grandes resultados. Eu quero gerar grandes resultados na vida das pessoas. E muitas vezes eu vou dormir e oro a Deus pedindo a Ele que eu quero estar trabalhando ainda quando eu estiver dormindo. E eu sei que por aqui é o único meio. E você pode ser uma mão auxiliadora nessa missão. Então vamos juntos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até nosso próximo encontro.